Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 25 de maio. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal condena ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse é um dos destaques de hoje. Você também acompanha nesta edição. Deputada federal Carla Zambelli é condenada por propaganda negativa com impulsionamento na internet durante campanha eleitoral. Ministro Nunes Marques toma posse como membro efetivo do TSE. E ministra Carmen Lúcia é a nova vice-presidente da Corte Eleitoral. E ainda, Conselho Nacional de Justiça faz um tuitaço para incentivar a adoção. Por maioria, o plenário do Supremo condenou o ex-senador Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. A reportagem é de Marta Ferreira. Fernando Collor e os outros 2 réus respondem por crimes ligados à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-senador recebeu propina em troca do direcionamento e superfaturamento nos contratos com a UTC Engenharia. O plenário julga se as acusações feitas pelo MPF foram comprovadas. Para o relator ministro Edson Fachin, o conjunto de provas produzido comprova a tese da acusação de que, com a ajuda dos outros 2 envolvidos, Fernando Collor ganhou 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora. Assim, votou pela condenação de Fernando Collor e dos outros 2 réus. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. O voto de Fachin foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. André Mendonça e Dias Toffoli também votaram pela condenação do ex-senador, mas convertem a acusação de organização criminosa em associação criminosa. Já os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes divergiram totalmente do relator, votando pela absolvição dos réus. O entendimento é de que a acusação teve como suporte apenas depoimentos e documentos produzidos pelos colaboradores premiados, sem provas independentes que indiquem o recebimento de propina. Destaque-se que a escassa prova documental carreada aos autos é incapaz de demonstrar o recebimento indevido de 20 milhões para fins de interferência nos referidos contratos. Com efeito, os documentos apreendidos na casa do senador tratam de pequenas operações realizadas pela BR Distribuidora que não possuem qualquer relação com os contratos de construção das bases de combustíveis ou com o valor de propina eventualmente paga pela UTC. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, que havia seguido integralmente o relator, reformou o voto e seguiu o entendimento dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. O fato de um ter a influência política, o outro fazer o contato administrativo, o outro proceder à lavagem de dinheiro, como eu disse, isso são funções diversas, mas que não apontam, ao analisar melhor aqui os fatos, não apontam uma hierarquização de um verdadeiro capo, o chefe da estrutura, com determinações de subordinação em relação aos demais. A presidente ministra Rosa Weber também votou para converter o crime de organização criminosa para associação criminosa. Embora haja uma linha tênue de distinção em função de tudo que eu colhi dos autos quanto aos delitos de organização criminosa e associação criminosa, eu opto por desclassificar o crime, tal como fez de início o ministro André, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e agora pelo ministro Alexandre de Moraes, para associação criminosa.
sessão plenária do STF terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou tudo. Ô, Marta, no final dessa sessão, após os ministros terem condenado o ex-presidente Fernando Collor de Mello, houve o julgamento de uma questão de ordem, não é? Boa noite a todos. É isso mesmo. Essa questão de ordem, ela foi trazida pela presidente, a ministra Rosa Weber. Qual era a questão? Saber se os ministros que absolveram os réus, no caso Gilmar Mendes e Nunes Marques, se eles poderiam votar na dosimetria da pena. Por maioria de votos, o plenário decidiu que eles podem sim, vencidos os ministros Edson Fachin e Luiz Fux. Quanto à pena a ser aplicada, a dosimetria, ela vai ser definida na próxima quarta-feira. Lembrando que Fernando Collor foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os outros 2 réus também foram condenados. William. Obrigado, Marta. O Tribunal Superior Eleitoral deu posse hoje ao ministro Cássio Nunes Marques como membro efetivo da Corte. E a ministra Carmen Lúcia foi eleita e empossada vice-presidente do TSE. Repórter Fábio Ruas acompanhou a sessão. O ministro Nunes Marques foi empossado pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, em solenidade realizada nesta quinta-feira no plenário da Corte Eleitoral em Brasília. É a primeira vez que ele toma posse como membro efetivo do tribunal. Na sessão, houve ainda a eleição e posse da ministra Carmen Lúcia como vice-presidente do TSE. A votação ocorreu em urna eletrônica. Em sua primeira passagem pelo tribunal, a ministra Carmen Lúcia foi a primeira mulher da história a assumir a presidência da Corte Eleitoral brasileira. Carmen Lúcia e Nunes Marques ocupam 2 das 3 vagas destinadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal na composição do TSE. A outra é ocupada pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. O TSE ainda conta com 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 da classe dos advogados. E também nessa quinta-feira, o TSE condenou a deputada federal Carla Zambelli por propaganda negativa com impulsionamento na internet. Ela divulgou um vídeo na campanha eleitoral do ano passado, sugerindo que urnas eletrônicas estariam sendo manipuladas em um sindicato relacionado ao PT e ao então candidato Lula. O relator, ministro Benedito Gonçalves, foi seguido por unanimidade ao condenar a parlamentar ao pagamento de multa de R$30 mil e manter a remoção dos vídeos da internet. Vamos acompanhar um trecho do voto do relator. Encontrei notória má-fé da representada que, mesmo após nota do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, livre e conscientemente produziu e divulgou o vídeo. E mais, a gravidade das infundadas acusações, a lisura do processo eleitoral, sem qualquer amparo no mundo dos fatos. E até 2010, do ano passado, o vídeo teve 86.554 acusações. Conforme jurisprudência já desta Corte, não há que falar em perda de objeto contra a retirada e o presidente julga os pedidos julgados procedentes para aplicar à representada multa pecuniária no valor de R$30 mil e determinar a remoção dos conteúdos indicados nos links contidos nas folhas 33 e 34 da petição inicial. É como voto, presidente. No próximo bloco, o CNJ faz tuitaço para incentivar a adoção. Voltamos em instantes. Hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. O Conselho Nacional de Justiça fez um tuitaço para marcar a data e incentivar a adoção. No país, mais de 4.000 crianças e adolescentes esperam em abrigos por uma família. Confira na reportagem de Viviane Novaes. A adoção domina no Twitter dos órgãos do Judiciário hoje. Está na capa da página do Conselho Nacional de Justiça com a hashtag Adotar é Amor. A campanha aborda vários temas sobre o assunto. A adoção solo, o passo a passo para quem se interessar. O tuitaço também estimula a adoção de irmãos. É que quando se tratam deles é mais difícil encontrar candidatos. Essas 30 mil pessoas que querem adotar, em regra, aceitam crianças de no máximo até 8 anos. Grupos de irmãos, em regra, aceitam ou 100 irmãos ou por no máximo um irmão.
E aí, quando a gente vê a realidade dessas crianças que não conseguem adoção, mais de 90% delas são maiores do que 8 anos. Mais de 60% delas fazem parte de grupos de irmãos. Por essa razão, milhares de crianças e adolescentes continuam nos abrigos. Dos 4.300 disponíveis para adoção, 2.500 não conseguem um novo lar. O Conselho Nacional de Justiça também acaba de lançar este manual sobre a entrega voluntária para adoção. É quando gestantes e mães manifestam interesse em entregar os filhos para adoção com o amparo da lei. O manual foi criado para capacitar o sistema de justiça e a rede de apoio sobre a forma correta de atender a mulher. A entrega voluntária pode evitar sofrimentos para a mãe e a criança, a interrupção de uma gravidez. Mas essa escolha não é incentivada, muito pelo contrário. Ela é a solução quando a mãe tem plena consciência da decisão. O Ministério Público Federal vai investigar um jogo simulador de escravidão disponível em loja virtual do Google. Érica Picelli. No jogo em questão, disponível na loja virtual do Google, o usuário faz o papel de proprietário de escravos e pode escolher entre a possibilidade de fazer lucro, impedir fugas ou rebeliões, ou ainda lutar pela liberdade e chegar à abolição. O Ministério Público Federal já instaurou o procedimento para investigar o jogo e comentários racistas identificados. A empresa já foi acionada para prestar informações sobre o aplicativo. E o MPF afirmou que a transferência de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Justiça é retrocesso jurídico. Informações com Pedro Canguçu. O Ministério Público Federal defende que a atribuição continue sendo do Ministério dos Povos Indígenas e demonstra preocupação com a proposta de mudança apresentada por um deputado federal por meio de uma medida provisória que ainda será votada pela Câmara e pelo Senado. O alerta é da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal. O documento aponta que a omissão do poder público em assegurar o direito territorial dos povos indígenas não é um problema novo, mas se intensificou nos últimos anos pelo abandono de políticas indigenistas. Segundo o MPF, a medida representa um verdadeiro ataque às conquistas do movimento indígena e a criação de um ministério especializado para tratar de questões indígenas representou um avanço para o direito às terras dos povos originários. A empresa Brasil de Comunicação e empregados da entidade encerraram o dissídio coletivo em uma conciliação mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. O acordo foi homologado pelo vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Anderson Conrado tem mais informações. A audiência foi realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. De um lado, gestores da empresa Brasil de Comunicação. Do outro, representantes de sindicatos de jornalistas que trabalham na EBC. As partes entraram em consenso e assinaram um acordo coletivo de trabalho que extingue o dissídio coletivo de greve ajuizado em 2021 pela EBC. O documento prevê reajuste salarial de 11,9%, com pagamento retroativo à data base de janeiro de 2022. A audiência de conciliação é fase obrigatória do processo de dissídio coletivo e, segundo o vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, abre a oportunidade para o diálogo com ética, verdade e boa-fé. Ele destacou que, atualmente, a Justiça do Trabalho vive uma mudança de paradigma em relação à fase de conciliação e enalteceu o resultado das negociações entre a EBC e os empregados. Hoje chegamos a um denominador comum, foi muito bom o acordo para a categoria, tanto profissional quanto econômica, e solucionou um conflito histórico aqui na Justiça do Trabalho. O presidente da EBC, Hélio Doyle, ressaltou a importância da boa relação entre a empresa e os trabalhadores para a construção de uma solução consensual. Ele afirmou ainda que o dissídio é a última das opções. É muito positivo, porque é sempre melhor a gente fazer um bom acordo do que ter uma briga que muitas vezes se prolonga durante muito tempo, prejudicando tanto os trabalhadores da empresa quanto atrapalhando a própria gestão da empresa. Foi a melhor solução. O representante do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal lembrou que em 2021 os empregados da EBC ficaram quase 20 dias parados. Para ele, a homologação do acordo foi positiva para todos os envolvidos.
trabalhadores vêm resistindo contra a retirada de direitos e agora, nesta nova oportunidade, pôde sentar e dialogar com a direção da empresa no sentido de construir um acordo com a garantia desses direitos. A seguir, exposição conta a história do Judiciário Alagoano. Voltamos já. A Semana da Memória do Tribunal de Justiça de Alagoas teve sua abertura com a exposição A Justiça e o Tempo, que conta a história do Judiciário Alagoano. André Risco tem os detalhes. A exposição foi inaugurada pelo presidente Fernando Tourinho, que ressaltou a importância de se preservar a memória. Nós estamos comemorando a memória do Judiciário Alagoano e brasileiro. Na verdade, nós devemos isso ao Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o dia 10 de maio como um dia da memória do Judiciário. Então isso é muito importante, estar resgatando essa memória. Eu acho que o povo sem memória, a gente não tem muito como evoluir, porque sabendo de onde a gente veio, é que a gente vai procurar ter uma perspectiva melhor para onde a gente quer ir, que é ir para uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. A exposição é um passeio pelos 311 anos da história do Poder Judiciário de Alagoas e marca as comemorações do Dia Nacional da Memória do Poder Judiciário. Nós vamos contar um pouco da história dos mais de 311 anos da história do Poder Judiciário, com peças até então inéditas, porque nós temos o nosso Centro de Cultura e Memória, o nosso museu, mas todas as peças e documentos que estão nessa exposição, elas são inéditas. E há peças raríssimas. Nós temos, por exemplo, um documento de um processo de 1700, ou seja, vai fazer 300 anos, que estava na comarca de Marechal Deodoro. Nós temos moedas antiquíssimas, temos documentos e objetos de como os processos eram feitos antigamente, porque eram costurados com linha e agulha. Então é uma exposição imperdível para todos os servidores e aberta ao público. Ao todo, são 50 peças inéditas, dentre elas processos e objetos antigos, alguns datados da época do Brasil Colônia. Nós dividimos a exposição em 3 momentos: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Então, em cada estande, o visitante vai encontrar peças, objetos e documentos que remontam, que foram desse período. Brasil Colônia, você vai encontrar aqui uma carta da Rainha Dona Maria I, por exemplo, moedas que circularam no período que tem a ver com processos. Vai no Império, encontra também o meio circulante, encontra alvarás régios também, de Dom João, enfim. E assim vai. A gente seguiu uma trajetória respeitando esses 3 momentos da nossa história. Todas as peças que estão aqui, de alguma forma, ela tem a ver com o judiciário, com a atuação dos magistrados ou dos servidores, ou então peça de algum processo que tramitou na justiça. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entregou R$4.000 em alimentos ao Hospital do Câncer do Estado. O dinheiro veio de uma rifa de Páscoa feita durante o mês de abril. Confira na reportagem de Laura Meireles. O programa Bem Viver do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entregou alimentos ao Hospital de Câncer do Estado. Leite desnatado, óleo de soja, chá, suco concentrado e achocolatado foram doados ao hospital. Os donativos são resultado de uma rifa de Páscoa realizada em abril. Contei com a ajuda de todos os servidores, todos os juízes, todos os desembargadores, todas as juízas que compraram a rifa e que fizeram esse bem. Que está aqui, ó, para todo mundo ver. E a gente não está voltado só no servidor, não é só o judiciário, a gente também é voltado na sociedade. Vai muito além dos muros do Tribunal de Justiça, né? Porque a gente tenta engajar a comunidade em todas as ações que a gente faz. Foram arrecadados aproximadamente R$ 4.500 entre os servidores do Judiciário mato-grossense. Todo esse dinheiro foi revertido em alimentos que estavam em baixa no estoque do hospital e que agora vão fazer parte da dieta dos pacientes. Essa ajuda da população ela é de suma importância porque a gente tem um fornecimento de em torno de 1.000 refeições diárias para os nossos pacientes e acompanhantes. E quanto mais a gente conseguir doação, mais qualidade a gente consegue colocar no fornecimento delas. Uma alimentação adequada e balanceada é fundamental para auxiliar na recuperação dos pacientes. Vários setores do hospital estão envolvidos e comprometidos em fornecer uma nutrição que seja ideal e exclusiva para cada caso.
A Thaís, de 13 anos, está há 40 dias internada e sabe muito bem que a nutrição faz parte do tratamento. Eu preciso me alimentar bem, preciso comer para a minha imunidade subir. A Orquestra Filarmônica de Belo Horizonte recebeu alunos de escolas públicas para um concerto pedagógico. Integrantes do Coral Infanto-Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também participaram do evento, como mostra a repórter Renata Marques. No saguão da Casa da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, jovens, adolescentes e crianças de escolas públicas da capital vieram conferir de perto o mundo mágico da orquestra. Essa turminha da Escola Municipal Ulisses Guimarães, que fica no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, integra o Coral Infanto-Juvenil do TJMG. Eu quero ver um show que eu nunca vi antes aqui. Eu vim assistir a orquestra. Eu faço parte do coral e quero ver o belo show. Vieram para o inédito e receberam um concerto surpreendente. Na formação da orquestra, dezenas de músicos e os mais diversos instrumentos, como violino, contrabaixo e de percussão. Esse é o futuro. Tudo que a gente quer fazer de música, a gente precisa colocar para o futuro. É muito legal de uma orquestra que a gente trabalha com todos os tempos. A gente toca música, às vezes de um passado, de um presente, mas a gente sempre visa o futuro. E as nossas ações de formação de público, elas estão todas voltadas para frente. Amanhã, não necessariamente no palco, mas vão estar na plateia e vão ser seres humanos munidos do poder da música. Teve Tchaikovsky, Grieg e Williams, artistas consagrados da música erudita, famosos por encantar pessoas de todas as idades com melodias clássicas e atemporais e emocionantes. Da Orquestra Filarmônica é mesmo mágico. Impossível não se emocionar depois de uma apresentação bem aqui na Sala Minas Gerais, desenvolvida para entregar ao público o mais lindo dos sons, produzido por talentosos músicos, comandados por um regente sem igual. Pessoas que inspiram aqueles que começam a despertar para a musicalização, como os integrantes do Coral Infanto-Juvenil e Orquestra Jovem do TJMG. E olha aí uma das responsáveis pelo plantio das sementinhas. A Gislene é uma das professoras de música das crianças do coral. Começou na área feito elas, por meio do projeto do Judiciário, que atende jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu comecei lá no TJ quando eu tinha 16 anos. Eu entrei como adolescente trabalhadora lá, como aluna, e depois eu fui empregada, né, dentro da orquestra jovem, como violinista, como monitora. Depois eu fui chefe de naipe e hoje em dia eu sou instrutora. Já estou quase formando na Universidade do Estado de Minas Gerais. Uma semente plantada, um projeto social maravilhoso que vai ajudar muitas crianças ainda por esse mundo afora, por Belo Horizonte afora, e tem ajudado muito. Mais de 4.000 crianças já passaram pelo projeto do Tribunal de Justiça. Muitas delas, como o André. Ele é violista. No concerto de hoje, se apresentou com a Filarmônica e certamente virou inspiração para outros tantos que o aplaudiram. Espero que despertem alguns assim essa curiosidade pela música sinfônica, pela orquestra, que é um trabalho muito bom, muito interessante, né? Acho que traz muitas coisas boas para a gente, para a nossa vida. São oportunidades para que elas interajam com uma orquestra, que vejam profissionais da música e se interessem cada vez mais pela música. O objetivo do nosso projeto, evidentemente, não é formar especificamente músico, nós queremos formar cidadãos, mas temos tido grandes músicos na nossa orquestra saindo que se interagem com a música, que passam a gostar da música e que fazem escola, inclusive superior. Nós já temos alguns formandos na Universidade Federal de Música e que já começaram conosco como aluno, hoje já são monitores do colégio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.
Obrigado.